Graça e paz, amados. Amém? Amém. Abra sua Bíblia, a carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, a gente vai ler dos versos 11 até 14. Os textos que eu vou ler aqui são todos da Nova Versão Internacional, com uma única exceção, e eu vou dizer para você depois qual que é. Então, Tito capítulo 2, nós vamos ler os versos de 11 a 14. Nós vamos orar ao Senhor antes de nós entrarmos no nosso tempo. Meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, com os nossos corações alegres, com a nossa alma contente, Senhor, em poder estar diante de Ti, diante do Teu povo, para Te louvar, para Te bendizer, para Te adorar. Senhor, nós já temos feito isso aqui nesta manhã, os nossos corações estão alegres em poder fazer isso, Senhor, mas nessa hora também que nós iremos meditar na Tua palavra, Senhor, nós pedimos a Ti o Teu falar com os nossos corações de forma marcante. Senhor, toca as nossas vidas, toca o nosso ser, não nos deixe mais, ó Pai, ser os mesmos que éramos quando aqui chegamos há alguns poucos minutos. Senhor, o nosso clamor a Ti é que de fato nós sejamos transformados por Ti, acrescidos do Teu amor, da Tua bondade, acrescidos, ó Pai, da Tua graça, Senhor, tendo em nós a certeza que temos a Tua salvação. Senhor, não me deixe ser aqui um empecilho para aquilo que o Senhor tem para falar para o Teu povo e a falar comigo também, mas usa-me, ó Pai, como um vaso de bênçãos nas Tuas mãos, que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam somente as Tuas palavras e nada mais do que as Tuas palavras, para que transformação de vidas, para que edificação de almas, para que salvação seja o que aconteça aqui neste lugar, é o que nós oramos agradecidos, não no nosso nome, mas no nome santo de Jesus Cristo, Teu Filho bendito, o nosso eterno Salvador. O povo de Deus diz, amém. Nosso tema de hoje é tudo a ver com a graça. Tudo a ver, não é que o tema tem tudo a ver com a graça, não. O tema é esse, tudo a ver com a graça. E a realidade é que a nossa vida, ela é dessa forma, ela é tudo a ver com a graça de Deus, com o pensamento que nós temos da graça de Deus para nós, que de fato transforma as nossas vidas. O texto que a gente tem começa dizendo assim, Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou como? Pode ler aqui. Salvadora. Se a sua versão é a versão mais tradicional da Bíblia, a graça de Deus se manifestou, diz ela, trazendo salvação. Eu acho isso muito interessante, porque a graça de Deus e só a graça de Deus é que traz salvação. A graça se manifestou salvadora a quantos homens? Todos os homens. Mas graça para a gente tem alguns pensamentos diferentes. Aliás, eu era criança e eu lia o texto na Bíblia que conta a história de Noé, no capítulo 6 do livro de Gênesis, e eu achava aquela coisa tão interessante. Noé achou graça nos olhos de Deus. Eu pensava, ele deve estar achando que Deus é engraçado, né? Que Deus é divertido. Graça não é isso. A definição de graça, por definição, graça é um substantivo feminino que quer dizer favor que se dispensa ou se recebe, uma mercê, uma dádiva, ou teologicamente, um dom que Deus concede. Alguém conquista a graça? Não, Deus te dá, dom que Deus concede aos homens, que os torna capazes de alcançar salvação. Talvez a definição mais comum que eu aprendi assim na igreja, quando eu era criança, na escola dominical, graça é um favor imerecido da parte de Deus. É um favor que Deus me faz que eu não mereço. Aliás, se eu merecesse, não seria favor, seria salário. O que a gente faz e quando a gente merece, quando a gente recebe algo por alguma coisa que a gente merece, isso não é favor, isso é salário. Quando os chefes da gente, as pessoas para quem a gente presta serviço, nos pagam imaginando que estão nos fazendo um favor, todo mundo fica chateado. Você não está me fazendo favor, você está me pagando pelo meu trabalho. Você está me pagando pelo meu trabalho. Mas quando Deus nos oferece graça, de fato, nós entendemos assim, eu não merecia. De fato, é algo que chegou a mim como um dom que Deus concedeu e que isso me fez capaz de alcançar salvação. É só a graça que capacita salvação. Não tem nada diferente da graça para você poder conquistar a salvação. E o problema é que quando a gente fala salvação na igreja, a vida da gente para em todos os aspectos, em todos os instantes nessa esfera terrestre que a gente vive, e nós automaticamente pulamos quase que de forma generalizada para a eternidade.
Deus me salvou, agora eu tenho vida eterna. Mas esse período que você passa aqui, seja lá quantos anos for que Deus vai dar para você, quantos anos for que Deus tem reservado para você, não importa quantos seja, não vai ser muito mais do que uns 100. Não vai ser muito mais do que uns 100 e alguma coisa. A gente para esse período e imagina que a graça de Deus não tem poder nenhum para nós nesse período aqui. Talvez você não fale isso. Talvez você nem pense isso. Mas o ser humano, de forma genérica, age dessa forma. A graça de Deus não tem nada para mim aqui nessa terra. E o apóstolo Paulo fala, quando ele escreve essa carta para Tito, totalmente diferente. Totalmente diferente. A ideia que ele tem, no capítulo 1, ele diz o seguinte, é como que um líder deve ser. Essa carta, junto com algumas outras, a gente considera como, são cartas pastorais. Paulo escreveu para líderes, Paulo escreveu para pastores, Tito era um deles, e no capítulo 1 da carta ele fala como que um líder deve ser, como que um pastor deve ser. Se você quer saber se o pastor da sua igreja se qualifica para ser pastor, lê o capítulo 1 de Tito e vê se ele encaixa ali. Vê se ele encaixa, se ele encaixar ali, serve para ser. Aí você vai olhar, vai ler e fala, isso aí não serve não, é a graça de Deus, que permite que alguém que não consiga ter aquelas qualificações ali, sirva, preste, que Deus continue usando. No capítulo 2, ele evolui o pensamento para como todo mundo deve ser. Não só os líderes, mas como todas as pessoas devem ser. Ele dá alguns pensamentos ali, ele dá umas dicas sobre o que esperar. O que esperar? O que esperar? E ele fica imaginando, ele conta ali, o apóstolo Paulo começa o capítulo 2, ele dizendo o seguinte, você, falando para Tito, você precisa ter certeza de que você fala o que é da sã doutrina, um ensinamento sadio, um pensamento sadio, uma mensagem sadia. E aí ele começa a separar uma classe de pessoas, e o primeiro que ele fala é, o que é que se tem que se esperar a respeito dos homens? O que se esperar dos homens? Mas não é todo quanto é homem, dos homens mais velhos. Ele fala dos mais velhos, você espera sobriedade, serenidade. Uma pessoa que já passou por experiências da vida, honestamente, para os velhos, alguns de nós aqui já estão entrando nessa fase. O que Paulo fala e o que espera, e o que é se esperar de um homem mais velho é o seguinte, para com a pirraça. Para com a pirraça. Pirraça a gente espera de menininho, criancinha. Homem velho tem que ser sóbrio. Não pode ser dado a muito vinho. Significa que ele libera pelo menos um pouquinho aí, né? Não pode ser dado a muito vinho. Que seja pessoa serena. Já passou por dificuldades, agora já não está mais em época de pirraça, não. Homem velho é para ser sério. Ele fala isso, espera isso. Para os velhos você fala isso. E ele fala, o que é que se esperar das mulheres? De novo, não são todas as mulheres, das mulheres mais velhas, as velhas. Ele fala, para de ser fofoqueira, mulher. Para com essa fofoca, ele fala isso lá, para de dar conversa fiada, mas é curioso, porque talvez a gente pensa no contexto que a gente vive, e é uma coisa diferente, o contexto que a gente vive, a sociedade é totalmente diferente, homens e mulheres, deixa eu colocar umas aspas aqui, né? Têm os mesmos direitos na sociedade, a gente sabe que não é sempre assim, né? Tem os mesmos direitos na sociedade, mas naquela sociedade, as mulheres não podiam fazer nada, elas não podiam sair de casa. Para sair de casa tinha que ser acompanhada, e para sair acompanhada tinha que ser acompanhada pelo marido. Se ela não tivesse marido, ela não podia sair de casa. No caso, não tendo muita coisa para fazer, né? Aí começa aquela conversa, você viu a roupa da fulana? Né? Você viu o sapato, o carro que ele dirige? E começa aquele negócio que o apóstolo Paulo fala, as mulheres mais velhas, que elas também sejam serenas, que elas saibam ensinar, instruir as mais novas, serenidade. Gente novo tem razão, tem motivo e tem até, talvez, uma certa liberdade de bobeira na vida. Velho não tem isso não. Você já passou por isso, já passou essa fase. Você já está em fase madura. As mulheres mais velhas sejam sóbrias. Aí ele vem e fala das jovens mulheres, as jovens. De novo, dentro da categoria, do lugar, da história, do contexto que eles vivem, Paulo dá toda uma cobertura do que é se esperar das jovens, as mulheres mais novas, como que elas devem se comportar, Aí ele passa das mulheres, ele passa das jovens mulheres, ele passa para os jovens homens, dos jovens, e ele diz como que os jovens devem ser. E curiosamente, Tito era também um jovem.
E ele dá toda aquela ideia, todos aqueles pensamentos. É isso que você precisa esperar dessas pessoas. Você precisa esperar essas coisas dessas pessoas. Mas o apóstolo Paulo veio e coloca uma informação que eu vou ser honesto para você. Faz muita gente correr desse texto, eu incluído. Porque ele diz o que se esperar dos escravos. O que se esperar dos escravos? O que se esperar dos escravos? E literalmente, o que o apóstolo Paulo fala para esperar dos escravos é o seguinte: você precisa ser um escravo bonzinho, não respondão, faz o que o seu senhor falou, faz o que o seu senhor está dizendo, respeite, seja todas essas coisas. Mas aí talvez você se pergunte, e é uma pergunta que eu me faço: por que a Bíblia não fala nada contra a escravidão? Jesus não falou nada contra a escravidão. O apóstolo Paulo, que escreveu metade praticamente do Novo Testamento, não fala nada contra a escravidão, e muito pelo contrário, o que ele fala dá a sensação de que até ele apoia. Ele escreve uma carta inteira para um homem chamado Filemon, para esse sujeito receber de volta o escravo que fugiu. Aí talvez a gente pense na sociedade que a gente vive, por que ele não escreveu para Filemon? Falou: Filemon, toma vergonha na cara e libera não só esse que fugiu, mas todos os outros que você tem. Não, Paulo não escreve isso. Aí eu me pergunto, mas por que a Bíblia não falou nada contra a escravidão? A gente pensa no contexto que a gente vive e automaticamente, no contexto que a gente vive, a nossa mente é levada, quando a gente pensa em escravidão, os navios que saíam carregando africanos e traziam aqui para a América do Norte ou para a América do Sul. É o que a gente pensa como escravidão, porque é o que a gente estuda de história como escravidão. Naquela época ali, escravidão não era baseada em cor de pele, ou lugar onde você nasceu. Escravidão era o seguinte: você comprou e não pagou, você não tem dinheiro, seu filho agora é meu escravo. Isso era lei. Seu filho agora é meu escravo. A sua ex-esposa é minha escrava sexual. Não tem dinheiro, não? É assim que funciona. É assim que funciona. Um contexto de sociedade histórico, cultural, totalmente diferente do que a gente vive hoje, do que a gente lê e talvez estuda nas histórias mais recentes. Mas a Bíblia não se levanta contra isso. Os apóstolos não se levantam contra isso. Jesus não se levanta contra isso. E isso faz um texto como esse ficar difícil. Como é que eu vou ministrar um texto desse na cultura que a gente vive? Que só de levantar o nome escravo, gente já arrepia. Esse negócio não gostei. Não gostei. Não gostei dessa história. E isso me faz pensar algumas coisas. Porque Paulo também não fala contra nem o que as mulheres viviam nessa mesma sociedade. E não fala contra mais um monte de outras coisas. E me faz chegar a um pensamento, e uma vez que o nosso tema é graça, de que tem algo para nós descobrirmos nisso aí. Eu acredito e espero que nós todos aqui sejamos contra a escravidão. Amém? Amém, né? Amém. Todos somos contra a escravidão. Aliás, por causa da minha cor da pele, de vez em quando no Brasil, nas escolas, os meninos brincavam: a Lei Áurea foi assinada a lápis, né? Eu falei: é verdade, então para desmanchar, e agora não vai ser mais pela cor da pele, não, é pelo QI, cuidado, hein? Agora é pelo QI, cuidado. Paulo não fala contra essas coisas, mas ele nos dá uma impressão. Escolha uma coisa na sociedade de hoje que você é contra. Qualquer coisa. Qualquer coisa da sociedade que você é contra. Eu sou contra muitas coisas que acontecem na nossa sociedade. Muitas coisas que a cultura onde a gente vive se chama de normal. E eu sei que você também é. Tem muita coisa que acontece no mundo de hoje que as pessoas chamam de normal. Mas eu sou contra. As pessoas chamam de normal, mas você é contra. As pessoas chamavam escravidão de normal, as pessoas chamavam deixar as mulheres presas dentro de casa, não sair a não ser acompanhado com o marido, de normal. E tem muitas coisas que hoje em dia a gente não acha normal, mas o mundo acha normal, e o que a palavra de Deus nos dá de exemplo, a começar com esse texto e diversos outros textos. Não seja o rebelde. O que não condiz com a verdade que você professa, ao invés de você combater com rebelião, combata com a graça de Deus. O que você não concorda nessa sociedade, não combata com rebelião, combata com a graça de Deus.
Jesus poderia ter dado 1001 lições. Essas pessoas que estão dizendo esse monte de coisa, você se levanta, você faz isso, você faz aquilo, você levanta a bandeira do partido que você defende e diz, eu sou contra essas coisas, eu sou contra coisas que a palavra de Deus está se levantando, e a sociedade diz o contrário. E Jesus não faz dessa forma. Com um monte de encontros, com um monte de situações nas quais as pessoas na sociedade, dentro do que era cultura, dentro do que era normalidade, esperavam de Jesus uma reação, e ele reage com graça. Não seja o rebelde. Não seja o rebelde. Seja aquele que vai agir com graça. Aliás, a palavra de Deus, numa certa ocasião, conta uma história. Esses dias até para trás, eu preguei um texto que falava a respeito do primeiro rei de Israel, Saul, e do filho dele, chamado Jonatas. Se você não assistiu, vá lá nos canais da igreja e assiste uma mensagem chamada Ousado. Saul foi rejeitado para ser rei em Israel, por diversas coisas que ele fez de anormal, por diversas coisas erradas. Em uma ocasião, o profeta Samuel, que era o profeta que profetizava naquela época, repreende o rei, e ele está achando que aquelas coisas são todas normais. E Samuel fala para ele, o Senhor está mais interessado em obediência do que em sacrifício. Em outras palavras dela, o Senhor não está querendo que você venha aqui pedir desculpa, Ele está querendo que você obedeça. É porque as crianças fazem isso, na minha casa pelo menos eles fazem isso. Mas eu já pedi, eu acabei de bater na minha irmã, eu acabei de bater no meu irmão, mas eu já pedi desculpa. Eu não quero que você peça desculpa, eu quero que você não bata nele. Eu quero que você não bata nela. O Senhor quer obediência, Ele prefere a obediência do que o pedido de desculpa, do que o sacrifício. E o Senhor, Samuel fala isso com Saul, porque Saul tinha feito um monte de coisas, e ele vai acrescentando o pensamento, e ele diz para Saul, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, primeiro livro de Samuel. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Deus odeia essas coisas. Deus odeia o rebelde. Não seja o rebelde, seja o gracioso. Continue acreditando, pregando e mencionando as verdades as quais a palavra de Deus te ensina. Mas seja o gracioso, não seja o rebelde. Tem muitas pessoas usando as plataformas das igrejas para pregar aquilo que eles são contra. Você nunca vai escutar isso aqui. Eu não vim para cá para pregar o que eu sou contra, eu vim para cá para pregar o que eu sou a favor, e para dizer o que Deus faz, o que Deus pode fazer na minha e na sua vida. Porque Deus pode fazer, com as coisas que eu sou contra, eu vou agir com graça. E não só ele diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, como ele aprofunda o pensamento, ele diz, a arrogância é como o mal da idolatria. E às vezes a gente é dessa forma. Às vezes a gente é rebelde, não concordo com isso, então eu vou fazer diferente. E às vezes a gente é arrogante, eu sou bom demais para fazer junto com essas pessoas. Eu estou qualificado demais para me misturar com esse bando de pecador. Eu estou qualificado demais para me descer nesse patamar. E Paulo fala com Tito lá, Tito, tem certeza que você vive essa doutrina? Para os homens, para as mulheres, para as jovens, para os jovens, até para os escravos. Paulo fala com Tito, você, e ele coloca o nome de Tito na lacuna, você, Tito, e eu queria que você colocasse o seu nome na lacuna. Não precisa falar alto não, mas coloca o seu nome naquela lacuna. Você, Flã. Você, o seu nome naquela lacuna. Ele fala com Tito, você, Tito, seja exemplo em tudo. Você, Tito, seja exemplo em tudo. Tem aquelas pessoas que chegam em casa, às vezes, isso acontece muito com adolescente, tem horário para chegar em casa e chega 4 horas mais tarde do que aquele horário para chegar em casa, na ponta do pé, esperando que nem o pai nem a mãe esteja acordado esperando. Você viu aquelas pessoas que acontece isso? Ou aqueles casais de namorado que tem hora para chegar em casa e chega 4 horas depois do horário de chegar em casa, na ponta do pé, com medo dos pais da moça estar acordado. Você chega na ponta do pé. Deixa eu ver o que mais que eu já fiz. Uma história que aconteceu com um dos meus irmãos, o pessoal normalmente conta assim para contar a própria história, né? Mas esse foi com um dos meus irmãos mesmo. Uma ocasião, meus pais, nós crescemos numa família, eu e meus irmãos, muito tradicional.
e muita coisa de forma correta não era permitido na nossa casa. Isso não quer dizer que nós não fizemos, né? Não quer dizer que nós não fizemos. Mas um dos meus irmãos, numa ocasião, chegou em casa, num português bem capixaba, mamado. Estava ruim o menino, adolescente, né? E ele chegou, e minha mãe já estava esperando, porque a hora já estava bem além da hora que deveria alguém chegar. E ele chegou não se aguentando em pé, né? E ele parou na beirada do trono, né? E está lá, com a posição virada ao contrário, com a cabeça dentro do lugar. E minha mãe chegou: filho, o que aconteceu? Falou: mãe, tomei um leite. Mas que leite é esse? Leite de onça, né? Até hoje ela não deve saber o que esse tal de leite de onça é. Mas a gente pensou, dessa vez ele não escapa, vai morrer de tanto apanhar. Ela agiu com ele com graça. Coração de mãe. Só entende a graça quem já fez uso dela. Só entende a graça quem já fez uso dela. Quem nunca fez uso da graça não sabe o que é isso. Não sabe exatamente o que é. Não, agora era a hora que o circo ia pegar fogo. Agora era a hora que não vai dar certo mais para mim. Agora é a hora que não vai ter como eu escapulir. E de repente você sente uma mão calorosa, um abraço amigo e dizendo: isso acontece, vai e não peques mais. Essa palavra de Jesus para diversas pessoas, quando eles estão ali esperando, agora ele vai me condenar, agora ele vai me apedrejar, agora ele vai me mandar para o inferno de cabeça para baixo. Jesus dá um abraço e diz: vai e não peques mais. Graça, graça. E Paulo, continuando falando da graça, ele diz no verso 12, ela nos ensina a fazer o quê? Renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Aí vocês perguntam, mas o que é impiedade? O que é impiedade? Talvez a forma mais fácil de responder impiedade: tudo que não presta. Tudo que não presta. Imagina alguma coisa que não presta. Impiedade. Algumas pessoas às vezes têm dificuldade, tem alguns termos que às vezes a gente usa bem na igreja, né? Ímpio. Alguém que não ama a Deus, que vive uma vida desregrada, fazendo tudo o que não presta. E honestamente, a gente não precisa passar muito tempo com pessoas que vivem um estilo de vida diferente do da gente, para a gente saber o que não presta, não. O ser humano já nasce sabendo o que não presta. E escolhe mentir, escolhe esconder. Desde bebezinhos já olha para a gente e vão com o dedinho para poder mexer num negócio que não presta e olha para você ver. Só para ver que cara que você vai fazer. Já sabe que não presta, nós crescemos sabendo que não presta. Você fala coisas que você sabe que não presta. Na família que eu cresci, às vezes a gente dava tchau para os meninos com menos dedo nas mãos. Às vezes só um dedo levantado. E eu sabia que aquilo não prestava. E eu me lembro uma ocasião que a gente estava em casa, brincando na rua, subimos para o apartamento onde eu morava, minha mãe foi dar água para toda a molecada que estava ali brincando, e um garoto falou alguma coisa que eu não gostava, e eu dei um tchau para ele daqueles assim, só com um dedo levantado, né? Por trás da minha mãe, né? E pensei que ela não tivesse visto. Os meninos estavam saindo, ela falou: espera um pouquinho. Eu esperei e falei assim: como é que foi aquele negocinho que você fez com a mão, né? Bonitinho, né? Como é que foi aquele tchauzinho? Eu falei: não fiz nada não. Como é que foi aquele negocinho que você fez? Nada não, eu vi, como é que foi o negocinho que você fez? E eu fiz o desenho para ela, né? Só faltou o aeroporto, né, para o avião passar. Ela pegou meus dedos, deu um aperto daqueles tão bom, que às vezes no trânsito, quando você é tentado a levantar só um dedo para alguém, fala: não, minha mãe pode ser que esteja aqui perto. Talvez sua mãe não esteja ali, mas Deus continua ali, te olhando, te vendo e sabendo das coisas que você não está fazendo. Nem sempre as coisas vão funcionar para a gente com tanta graça. Tudo que não presta é impiedade. Mas e quanto às paixões mundanas? Talvez a melhor forma de você descrever paixões mundanas. Pega tudo o que eu não poderei levar e apresentar junto comigo diante do trono de Deus. Isso é paixões mundanas. Tem um monte de coisa que a gente gosta, tem um monte de coisa que faz bem para a nossa vida, às vezes para o nosso ego, faz bem para a nossa família, mas eu não vou conseguir levar e colocar junto comigo diante do trono de Deus. Essas coisas são coisas boas,
Essas coisas fazem bem para você, fazem bem para a sua família, mas a sua vida não pode girar só em torno disso aí. A sua vida não pode girar só em torno disso aí. A sua vida não pode ser baseada só nas paixões mundanas. Porque essas paixões mundanas é parte daquilo que a graça nos ensina a renunciar. Renunciar a essas coisas. Renunciar a essas coisas. O texto continua dizendo, não só renunciar às paixões mundanas, mas a viver de maneira como? Sensata, justa e piedosa. Quando eu chegar no céu? Não, nesta era presente, é aqui onde eu estou, onde você está. A graça de Deus me ensina essas coisas. Você falou, uau, nem sabia que a graça fazia isso. Faz, porque é só quem experimentou da graça que consegue entender a graça e saber, eu não preciso dessas coisas para eu poder viver. E quando as pessoas que estão à sua volta vivem baseado nessas coisas, ao invés de eu criticar, ao invés de eu bater com o martelo, ao invés de eu apontar o dedo, eu vou agir com graça, porque eu experimentei dessa graça que trouxe para mim liberdade dessas coisas, porque é a graça que nos ensina a renunciar, não só a impiedade, mas como as paixões mundanas. Não só a impiedade, mas como tudo aquilo que eu não vou conseguir levar e apresentar junto comigo na presença de Deus. Nesta era presente, neste tempo presente, mas o texto continua dizendo, enquanto aguardamos a bendita esperança, que esperança é essa? A gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Enquanto eu estou esperando essa grande manifestação de Deus, Maranata, né, nós cantamos agora, e até repetimos um monte de vezes, para a gente poder ter certeza que a gente realmente está querendo que Jesus volta logo. Maranata, enquanto nós esperamos essa aparição do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, eu preciso viver experimentando de uma graça que me ensina a renunciar tudo que não presta e renunciar tudo aquilo que eu não vou conseguir levar comigo para a presença de Deus. A graça me acolheu quando eu era falho, e o que Paulo fala com Tito é a mesma coisa que ele fala comigo e com você agora. Nós precisamos ser exemplo. Ser exemplo, passa para frente esse exemplo, passa para frente esse exemplo. O verso 14, falando de Jesus Cristo, ele fala, ele se entregou por nós a fim de nos o quê? Remir de toda maldade. A gente não usa essa palavra muitas vezes no nosso dia a dia, remir. Nos tirar do ambiente, nos comprar do ambiente, nos colocar numa outra esfera, remir de toda a maldade. Tudo que é mal, tudo que não presta. Ele se entregou a fim de conquistar para nós. Deus, ele nos salva não só do mal, mas também ele nos salva de nós mesmos e das nossas fraquezas. Eu tenho as minhas próprias fraquezas, você tem as suas próprias fraquezas, e a graça de Deus te salva do mal, ela te garante uma vida eterna, e nesta era presente, ela te salva de você mesmo, porque ela te ensina a renunciar tudo que não presta, e a renunciar aquilo que eu não vou conseguir levar comigo para a presença de Deus. Honestamente, essas são as coisas que mais atraem, ou as coisas mais atraentes na vida do ser humano. O que não presta e o que eu não vou conseguir levar para a presença de Deus. São as coisas pelas quais o ser humano dá a sua vida, trabalha infinitas horas, esquece da própria família, querendo as coisas que não prestam ou aquelas que eu não vou conseguir levar e apresentar comigo na presença de Deus. E o apóstolo Paulo fala com Tito, a graça te ensina a renunciar a essas coisas. Te ensina a renunciar a essas coisas. Deus nos salva do mal, mas Ele nos salva também de nós mesmos e todas as nossas fraquezas. O verso 14 continua dizendo, remir de toda a maldade e purificar
Purificar. Olha, essa é uma palavra que talvez, se você pensar num contexto de joias raras, né, e talvez coisas de valor, coisas preciosas, tipo ouro, prata, você coloca no fogo com a intenção de danificar? Não. Você coloca o ouro ou a prata no fogo na intenção de purificar, que vai derreter, tira o que não presta dali, e você quer algo puro. Deus faz isso. Deus tem a intenção de nos purificar para Ele mesmo, um povo particularmente seu. Aleluia, né? Um povo particularmente seu. A Nova Versão Internacional fala dedicado às práticas da boa obra. As versões mais tradicionais diz um povo zeloso nas boas obras. A intenção de Deus com a sua graça é que nós sejamos isso aqui. Deixa eu empacotar essa coisa tudo aqui de novo, para eu ter certeza que você não perdeu o que eu estou dizendo. Paulo começa dizendo com Tito, tenha certeza que você prega só a palavra, o que é sã doutrina. Ele alerta aquele monte de gente lá, velhos, velhas, moças, rapazes, até os escravos. Vivam uma vida que condiz com aquilo que é o que o Senhor tem, a intenção para você. Ele abre o texto que nós dizemos, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, não é só aos bonzinhos, se manifestou salvadora a todo quanto é tipo de gente. Ele fala isso, ela nos ensina a abandonar aquelas coisas que não prestam, ela nos ensina a viver pensando no que eu vou poder levar comigo na eternidade, porque Jesus, o nosso Salvador, se entregou para nos purificar da maldade, remir da maldade, purificar para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Isso é a ideia, isso é o pensamento. Mas aí, eu e você começamos a chegar a um pensamento. Talvez se você se acha mal, do tipo seguinte, eu não presto. Tem gente que fica com uma certa curiosidade. Eu acredito, uns pensam, eu acredito que eu não tenho condições de ser salvo. E eu vou dizer para você faz bem acreditar isso, porque você não tem mesmo. Eu acredito que eu não mereço a salvação. E vou dizer para você está certo, você tem toda a razão, porque você não merece mesmo. Nem você e nem ninguém que você conhece. Nem você e nem ninguém que você conhece. Se você se acha mal, a graça é especialmente para você. Isso aqui é graça. Isso aqui é graça, um favor que você não merece, porque se você merecesse, não seria graça, seria salário, seria pagamento. Deus só estaria te dando aquilo que é do seu merecimento, mas nem eu e nem você, nenhum de nós e nem ninguém que você conhece merece a salvação de Deus. Nenhum de nós estaremos amém, que nós todos aqui nessa sala estejamos na presença de Deus eternamente por mérito algum. Porque você fez bem, porque você mereceu. Ninguém vai estar lá por causa disso, mas todos estaremos lá, porque a graça foi desenhada especialmente para nós. Se você se acha mal, se você se acha ruim, se você se acha aquém do padrão de Deus, você faz bem, e isso significa que você está com a sua mente no lugar, porque você é aquém do padrão de Deus. Você é abaixo do que Deus estava esperando. Você e todos os outros seres humanos que você conhece. Mas a graça foi desenhada especialmente para você. Agora, se você pensa que você é bom, daquele tipo seguinte, eu faço essas coisas desde que eu era pequenininho. Né? Eu faço isso desde que eu era pequenininho. A Bíblia conta, aliás, um exemplo de um rapaz desse jeito. Ele chega para Jesus, a maior parte das Bíblias tem até um subtítulo para essa história, o mancebo de qualidade, o jovem de qualidade. E ele chega lá e fala, bom mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração do sujeito, fala com ele, faz o seguinte, guarda os mandamentos. Ele fala, isso aí eu já faço, desde que eu era criança, desde a minha meninice, eu já faço essas coisas. E Jesus fala com ele, então faz o seguinte, vende todos os seus bens, dá para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. O rapaz vai embora triste, a Bíblia diz exatamente assim, o rapaz vai embora triste porque ele era muito rico. E Jesus fala, quão dificilmente entrarão os ricos no reino de Deus, porque eles confiam nessas coisas, nessas próprias riquezas. E talvez você, que se acha bom, é um daqueles que pensa o seguinte, eu sou bom desde que eu fui pequenininho, nunca cheguei em casa depois do horário, nunca bebi leite de onça. Né?
mais complicado que eu fiz, menino crente, criado em igreja, o pecado maior que o menino comete é comer bala de Cosme e Damião. Eu falei, nem isso eu não comi, nem isso eu não fiz nada que não prestava, estava bem, sou bem, fiz tudo bonitinho. Se você se acha dessa maneira, tipo assim, se corresse o risco de você estar andando junto com Jesus, quando João Batista estava lá no Rio Jordão com os discípulos dele, e João fala, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você é daquele que pensa assim, Senhor, ele está falando de mim ou de você? Né? Você está tão bom, que você está se achando assim, parecido com Jesus. Eu vou dizer para você, a graça é especialmente para você. Sabe por quê? Porque você está redondamente enganado. Não tem ninguém que é bom. Não tem ninguém que é bom. Não tem ninguém que presta. O diabo colocou isso na sua cabeça, que você é bom, que você fez bem, que você está direitinho, que você está tendo um degrau mais elevado. Ele te enganou com isso, na intenção de que você continue dessa forma e continue caminhando a passos largos para o inferno, porque você não merece a salvação de Deus, e a salvação de Deus é só por essa graça maravilhosa que Ele tem, que se manifestou trazendo salvação, ou se manifestou salvadora para todos os homens. A Bíblia diz, Romanos capítulo 3, quantos pecaram? Todos pecaram. Aí você fala, Flã, mas você está me colocando junto com aqueles caras que estão lá nos presídios de segurança máxima. Agora o pessoal está até falando aí, os presídios no Brasil estão evoluídos, né? Tem vereadores, tem prefeitos, tem governadores, tem até presidentes agora. Os presídios estão bem evoluídos, né? Toda uma estrutura, né? Bem preparados. Você está me colocando junto com essa turma? Você está me colocando, né, junto com quem vende droga, com quem usa droga, com quem trai o marido, com quem trai a esposa? Você está me colocando junto com todas essas pessoas? Eu não... Talvez eu não seria tão ousado para poder falar isso com você, embora eu pense. Mas a Bíblia que está colocando. Quantos pecaram? Todos pecaram. O texto continua dizendo, não alcançaram o padrão da glória de Deus. Esse é o texto da nova versão transformadora. Não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, Deus, em o quê? Sua graça. O que Ele faz com a gente? Nos declara justo. Ele aponta o dedo para você e fala, você confiou na graça? Você é justo. Você confiou na graça? Você é justo. Você fala, Senhor, mas eu não mereço. Não. Ele fala, eu sei, mas eu estou te dando. Eu não mereço isso, eu sei, mas eu estou te dando. E é só quem experimenta isso que tem condição de passar essa graça para frente. Ele declara justo por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Se você se acha bom, desculpa te informar que você está redondamente enganado, e você está. E se você não se colocar dependente totalmente da graça de Deus, você está caminhando a passos largos para o inferno, se achando bom, se achando melhor do que os outros, se achando melhor do que aquele ou aquela que faz isso ou aquilo, e você dá o nome que você quiser. Porque eu me acho ruim. Eu sei os pensamentos que passam na minha mente. Eu sei as coisas que eu tenho vontade para falar. Eu sei as coisas que de vez em quando eu falo. E você também sabe. E essa graça de Deus está aberta para todos nós. Graça. Graça. Isso é fácil da gente poder dizer e pensar quando nós estamos vivendo numa esfera em que nós já entendemos o poder da graça de Deus, de nos aceitar da forma como a gente é, ruim como eu sou, ruim como você é, com os males, os problemas, as dificuldades que eu tenho, com os males, com os problemas, com as dificuldades que você tem. Aliás, é mais fácil para mim mesmo aceitar os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas falhas, do que eu aceitar as de vocês. Isso é para todo mundo. É mais fácil para você justificar as suas próprias falhas do que justificar as minhas. Do que aceitar as minhas. É mais fácil para você
explicar o porquê que você fez ou porquê que você deixou de fazer uma coisa, do que você aceitar o porquê que os outros fizeram ou deixar de fazer alguma coisa. E o texto que nós começamos a ler, o nosso verso inicial dizia: a graça de Deus se manifestou salvadora a quem? Todos os homens, todos os homens. Quando a gente sair daqui dessa sala, sair daqui desse ambiente, se acabar de assistir esse vídeo que você está assistindo, haja com graça. Coloque o seu nome na lacuna que o apóstolo Paulo deu para Tito e diz: você, fulano, você, fulana, seja exemplo em tudo. Porque você foi acolhido ou você foi acolhida por graça. Graça. Só isso, graça. Nada mais do que graça. Você não fez e não tem condição de fazer nada para que você merecesse qualquer coisa na presença de Deus. É graça. E a experiência que nós temos e a experiência que nós teremos na presença de Deus, eu e você precisamos nos lembrar que isso aí tem tudo a ver com a graça. É só a graça de Deus, mais nada. Só a graça de Deus que te permite estar onde você está, experimentando do poder que você está experimentando na presença de Deus, de ser usada ou de ser usado por Deus. É por graça. Somente por isso. Graça. Graça. Estenda a graça de Deus, fale da graça de Deus, divulgue a graça de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos momentos dessa nossa era, dessa nossa esfera, e Deus espera que homens velhos, que mulheres velhas, que moças, que rapazes e até escravos vivam, não na rebeldia, mas vivam divulgando, experimentando e cada dia mais se apoiando unicamente na graça de Deus. Amém, queridos? Amém? Fique de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez.